Olá, meus queridos, eu sou Zaparoli, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, galera, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, um vídeo inédito, eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal. Eu queria falar sobre um documentário que eu assisti, um documentário muito interessante, que aconteceu na vida real. Eu queria muito compartilhar esse documentário com vocês e espero que vocês gostem. O documentário se chama A Ira de um Anjo. Ficou curioso? Então, vem comigo, vem! Yeah. Bom, galera, nós vamos voltar a nossa história lá em 1984, né, na década de 80, que é quando inicia a nossa história. A Beth foi acolhida por uma família em 1984, com o irmão mais novo, Jonathan, pelo casal cristão Jim e Julie Tennant, né, que eles sonhavam em ter filhos. Já fazia 8 anos que eles tentavam ter filhos e não conseguiam. Então eles acolheram essas duas crianças, né? No entanto, essas duas crianças vinham de um lar abusivo e desestruturado, né? Quando a Beth tinha apenas 1 ano de idade, ela ficou órfã de mãe. A mãe faleceu no parto do Jonathan, que agora estava com 7 meses, e ela foi deixada com o pai biológico, né? Durante o início da sua infância, ela sofreu abusos sexuais e psicológicos, tanto a Beth quanto o Jonathan, chegando a ser estuprada pelo próprio pai. Após o crime ser descoberto, né, ele perdeu a guarda dos filhos, né, e eles foram enviados para assistência social e acolhidos por essa família, né, o Jim e a Julie. Quando a assistência social encontrou a Beth e o Jonathan, eles estavam numa situação lamentável, né? O Jonathan era um bebê, ele estava com a fralda tudo cheia de fezes e com frascos de leite, né, latas de leite azedo em volta dele. A Beth estava suja há semanas e ela também não se alimentava. Então eles estavam numa situação deplorável quando a assistência social entrou em contato com eles. Bom, galera, agora a gente vai falar dos sinais de psicopatia da Beth, né? Os novos pais, eles sempre foram muito atenciosos, né, e carinhosos, né, com os dois irmãos, e logo eles começaram a notar um comportamento no mínimo estranho por parte da Beth, né? Esse comportamento estranho, ele começou quando a Beth relatou que ela tinha tido um pesadelo, né? Nesse pesadelo, ela relata que um homem, ele caía sobre ela e a machucava com uma parte do corpo dele. Foi aí depois que o comportamento da Beth, a partir desse pesadelo, ele começou a mudar e começou a causar um grande espanto por parte dos pais, né? A menina passou a ser extremamente violenta e se recusava a qualquer demonstração de afeto. E conforme o tempo ia passando, as atitudes da Beth começaram a atingir um nível mais preocupante. Bom, a Beth, por diversas vezes, ela tentou sufocar o irmão, né, utilizando um travesseiro. Ela também havia esfaqueado seu cachorro de estimação, né? Ela matou inúmeros filhotes de pássaro. Ela cortou a cabeça de um colega de classe usando um pedaço de vidro, né? E ela se masturbava constantemente, né? E em público. Ela não tinha nenhum pudor. A mãe relata que certa vez eles tinham ido a um hospital e quando eles voltaram, eles estavam no estacionamento, e quando a mãe da Beth olhou para trás no banco do carro, a Beth estava se masturbando no estacionamento, né? E aí ela fala com a Beth, né, que ela não poderia fazer aquilo, né, que ela era uma parte íntima dela, que ela não poderia fazer aquilo em público. E a Beth, ela não tinha nenhum pudor a respeito disso, né? E ela declarava terminantemente o seu desejo de matar friamente os pais. E ela também se insinuava sexualmente para o seu avô, o que gerava muita preocupação também por parte dos pais. E aí, em 1989,
O casal ficou muito assustado com esses comportamentos da Beth e levou ela para uma clínica psiquiátrica, né? Ela passou por diversos exames e aí foi dado um diagnóstico para ela. Ela sofria de um transtorno chamado transtorno de apego reativo, que é uma síndrome que impede que a pessoa crie laços com pessoas ao seu redor. Essa síndrome, geralmente, ela é causada por situações abusivas que as pessoas passam antes dos 5 anos de idade, que era o caso da Beth. E aí foi iniciado, né, uma terapia extensiva para tentar reverter o caso ou pelo menos amenizar o quadro psicológico da Beth. E aí, durante o tratamento, né, a Beth foi hospitalizada e ela ficou longe dos pais nesse período, ela ficou isolada, e isolada assim que eu digo, ela ficou com outras crianças, porque lá era um lugar destinado a pessoas que tinham problemas emocionais, a crianças com problemas emocionais, que elas estavam lá para fazer o tratamento, né? E aí, eles descobriram que ela realmente planejava a morte dos pais e ela até mesmo guardava facas de cozinha, né, para executar a tarefa. Ela tentou inúmeras vezes, tanto é que durante a noite ela era trancada para ela não tentar isso, porque ela já havia tentado sem sucesso assassinar os pais. O Dr. Ken Magid, que era o psicólogo que cuidou do caso da Beth, ele atestou que a Beth, ela entendia as consequências dos seus atos, só que ela não demonstrava culpa ou remorso algum, né? Quando você assiste o documentário, você vê que a Beth, quando ela fala que quer assassinar os pais, que ela quer machucar o Jonathan, que era irmão dela, ela não demonstra culpa nenhuma e ela fala tudo com muita calma, como se fosse uma coisa muito natural para ela. Então aí foi iniciado um tratamento, né? E aí após esse tratamento nessa clínica, né? Era uma clínica para crianças com desordens mentais, né? E o objetivo era tentar desfazer isso, né? E sabe-se que também esse transtorno de psicopatia ele não tem cura, né? Porém, a Beth ela conseguiu, durante esse período, né, que ela passou lá, ela teve uma grande melhora, né? Ela conseguiu estudar, ela conseguiu se formar, ela se formou na Universidade de Colorado como enfermeira e também ela teve uma melhora assim significativa, né? No documentário, quando você assiste, ela tá num lugar que parece uma fazendinha. Então mostra, né? Ela tem regras rígidas a cumprir, né? Ela tem que obedecer ordens. Ela também é ensinada a cuidar dos animais, mostra ela cuidando dos animais. É bem interessante. Depois de décadas de tratamento, ela teve um tratamento intensivo, ela acabou se saindo muito bem da escola, né? E ela fez muitas amizades, se tornando uma enfermeira e hoje ela ajuda crianças, né, que passaram pelo mesmo caso dela de abusos sexuais e ela viaja o mundo dando palestras e contando, né, a sua história. E apesar de parecer um final feliz, né, a cura ela não parece possível para alguns especialistas, como é o caso do terapeuta José Luiz Cano. Né, ele acredita que Beth ela apenas aprendeu a fingir e a reprimir os seus instintos psicopatas, né? A Beth ela é um exemplo de como a mente humana reage a traumas e também à negligência, né? E apesar das versões contadas sobre a sua vida atual, né, serem positivas, não se sabe, não se consegue mensurar como que a Beth realmente se sente, né? Ela se saiu muito bem, ela se formou, mas ninguém sabe como no seu íntimo ela realmente se sente a respeito de tudo isso. E hoje, essa história da Beth é um convite também, né, a todas as pessoas denunciarem casos de abusos de crianças, e porque a infância ela pode propiciar uma vida feliz a uma pessoa, mas também ela pode acabar com ela. Né? E eu gostei muito de contar essa história para vocês, é uma história bem interessante. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês. Esse link está no YouTube, eu vou colocar para vocês aqui o link do documentário que mostra, né, a sessão de terapia. Vocês vão ver a Beth conversando com o terapeuta. E para vocês terem uma ideia, esse documentário fez tanto sucesso que em 1992
foi feito um filme baseado na história da Beth com o mesmo nome, A Ira de um Anjo. Eu vou colocar também o link, esse filme tá no YouTube, eu vou colocar o link aqui para vocês do filme para vocês assistirem. Gente, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha mensagem de hoje. Espero vocês nas redes sociais pra gente conversar. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até mais. At nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut, Why do they lock it shut? because they don't want me to What would you do to them, Beth? stab them. Okay. What would you stab them with?